Olá, boa tarde. O meu nome é Natália Santos e digo-lhe já, se ouvir isto, saiba que está a ser manipulado. Isto é as limitações que nos incutem. Portanto, eu poderia falar de muitas limitações, portanto, que eu estudei, não é? Pelos livros, mas vou-lhe dar uma experiência real, não é ficção. Portanto, aconteceu e aconteceu comigo. Portanto, fiquem atentos porque quando se trata de pessoas que estão num relacionamento e que a outra pessoa lhe diz mas ninguém gosta de ti, a tua família quis se livrar de ti, tu és uma ignorante, não consegues viver sem mim, mas não serves para nada, os teus filhos vão ter vergonha de ti porque tu és uma ignorante, enfim. Eu vivi isso durante 12 anos. 12 anos e não era só verbal, era agressões físicas, cheguei a ir parar ao hospital por várias vezes portanto, durante 12 anos ouvir sempre uma pessoa a dizer-nos isto, nós acabamos por acreditar que realmente é verdade, que ninguém gosta de nós, só aquela pessoa é que gosta de nós e nós vamos ficando ali, não é? Até que me apercebi, tive mesmo uma tentativa de suicídio, ao ponto que essas pessoas manipuladoras nos levam, não é? Porque achava que realmente ele tinha razão, que o meu filho tinha ter vergonha de mim, que eu não era uma mais-valia para o meu filho, e quando meti aquilo na cabeça, não é? Conforme ele me dizia, e tive uma tentativa de suicídio. Fiz uma tentativa de suicídio, fui parar ao hospital, muito mal, em coma, e quando acordei lá no hospital, pensei comigo, não, eu não posso continuar. Vejo até ao fim, porque eu não lhe quero falar só nas coisas más que as pessoas vivem, porque eu tive sorte porque procurei ajuda, mesmo não tendo dinheiro, porque ele não facilitava as contas, não é? E tinha um psicólogo que ia lá àquela cidade onde eu morava na altura, e uma vez por semana. E numa das vezes que ele foi, eu entrei pelo gabinete adentro, ele já me atendia sem receber a consulta, não é? Portanto, ele tinha pena de mim, obviamente, e entrei por lá dentro, estava toda pisada, e ele disse, não, Natália, se não falar, vou ter que falar eu, porque a Natália é uma rapariga nova, e eu casei com 18 anos, portanto, quando divorciei tinha 29, portanto, era uma rapariga nova realmente. Uma rapariga nova pode viver uma vida diferente, e eu vou pegar em si, vou levá-la a um médico. Levou-me a uma clínica, portanto, para reportarem todas as nódoas negras que eu tinha, fiz raio-x e arranjou-me um advogado. Portanto, foi uma pessoa que me ajudou, que me deu um empurrão. Infelizmente não foi para a frente, porque nós estamos tão fragilizadas, tão debilitadas com aquela situação, que não temos a força suficiente para andar para a frente, não é? Até que, quando eu tive essa tentativa de suicídio, conheci um senhor lá que eu não fazia ideia que os homens também podiam sofrer de violência doméstica, que morava noutra cidade. E então ele contou umas coisas dele e eu as minhas, não é? E na altura disse, e eu só precisava de arranjar um negócio próprio para conseguir juntar dinheiro para fugir. Aquilo passou-se, passado umas semanas, trocámos os telefones, passado umas semanas esse senhor ligou-me. Por isso é que eu acredito na lei da atração, porque a gente, quando mete em mente uma coisa, não é? Acabamos por atrair aquilo que queremos. Ligou-me 3 semanas depois, e foi em boa altura, porque eu já estava a ficar com... Portanto, eu já não conseguia aguentar aquela relação, não só porque me fazia mal a mim, mas porque percebia que estava a fazer mal aos meus filhos. E, portanto, eu estava mesmo
decidida se eu tivesse uma forma de juntar algum dinheiro para poder fugir, para mim era o ideal. E então o senhor ligou-me e disse, olha, aqui nas Caldas da Rainha estão a fazer um espaço, a uma frutaria, não sei se está interessada, e eu disse que sim. Portanto, eu disse que sim, só que não tinha dinheiro para ficar com aquilo, mas pensei, vou ter que me agarrar a isto, porque é a única saída que eu estou a ver. E então, não é, sabia que não podia contar com ele para me emprestar o dinheiro para ele começar o negócio. O que é que eu fiz? Fui à casa do meu avô e pensei, ele não vai emprestar porque ele sabe que eu não tenho condições de lhe pagar tão cedo, não é? Mas não, o meu avô emprestou-me o dinheiro e eu abri a loja longe da cidade onde eu morava, que era nas Caldas da Rainha, e ele não sabia nem o lugar que ficava a loja, e tive durante 4 anos a juntar dinheiro para depois vir para a minha terra natal, poder pagar um apartamento e ter os meus filhos comigo, porque ele depois só me assinou o divórcio porque queria que eu assinasse um documento que não havia bens em comuns e, portanto, ele queria o dinheiro e deixava-me ficar com os filhos. Portanto, para mim foi, na verdade, quando fomos ao cartório, porque foi um acordo, não é? Já que eu lhe deixava os bens todos, para ele era bom, e ele, portanto, quis assinar, e fomos para o cartório. Olha, sabe qual é a sensação de sair do cartório, porque eu pensava que não tinha mais como fugir daquela situação, porque já não aguentava, era um pesadelo, e eu dava por mim, a maior parte das vezes, a sonhar acordada, porque a vida era tão dura, tão macabra, que eu precisava de fugir da realidade. Houve alturas em que eu sentia que ele punha a chave na fechadura e aninhava-me no quarto da minha filha, e ele chegava lá e dizia-me: Ana, podes sair daí que hoje não te vou bater. Portanto, era uma coisa mesmo. E que eu achava que nunca mais me livrava daquilo. No momento em que eu saí daquela situação, sabe o que é recuperar a vida, ganhar vida. Portanto, tive 4 anos para trabalhar essas limitações, não é? Perceber que realmente eu era capaz, que tinha condições, que as pessoas gostavam de mim, que a minha família me apoiava e que eu era capaz de sobreviver sozinha. Portanto, aquele psicólogo deu-me um empurrão, não é? E ele disse-me, porque eu não tinha amigos, ele afastou-me toda a gente, não é? E ele disse-me: Não, Natália é uma pessoa jovem, uma pessoa inteligente, é capaz de viver uma vida muito melhor do que a que está a viver, porque isso não é viver. Quer dizer, se não fosse ele a dar-me esse empurrão, ainda hoje, se calhar, ou tinha morrido, não é? Porque não sei se teria aguentado ou teria acontecido alguma coisa. Mas, portanto, isto é para falar nos condicionamentos que uma pessoa manipuladora pode nos fazer, não é? Mas há outras, nós na infância, não é? Até aos 7 anos não temos consciência daquilo que é bom, que é mau, e tudo o que ouvimos assimilamos e vai para o nosso inconsciente. E depois andamos em piloto automático. Isso quer dizer o quê? Que andamos em piloto automático, que não estamos sequer conscientes daquilo que estamos a fazer, achamos que é tudo normal, não é? E eu acabei por perceber que eu que talvez tenha, não é talvez, quando era criança sentia-me, os meus pais foram imigrantes e eu fiquei com os meus avós, depois a minha mãe teve mais 2 filhas e estavam em França, e eu na altura era criança, não percebia, não é? Que a minha mãe estava a fazer a vida dela, estava a fazer com que ganhar dinheiro, não é? Para nos sustentar, e eu senti-me abandonada, senti-me rejeitada, portanto eu era uma pessoa extremamente carente, portanto eu procurava migalhas, e por procurar migalhas, não é? Portanto, essa coisa da infância que nós dizemos que não tem importância nenhuma, tem muita importância, porque se eu tivesse removido essas limitações, certamente não tinha sujeitado a uma pessoa que logo de início
não é que eu já estava grávida do meu filho e ele já me batia. E depois, a primeira vez que ele me bateu e eu não queria dormir com ele, ele arrastou-me pelo cabelo até à cama. Portanto, e desde o primeiro ano em que nós casamos. Portanto, se eu não tivesse sido uma pessoa tão carente, tão a necessitar, não é? Ou achar que realmente ninguém me queria, talvez não me tenha sujeitado a uma vida destas. Portanto, isto não é ficção, isto é vida real. Portanto, eu não estou a partilhar convosco coisas que li sobre psicologia, sobre como tratar. Estou-lhes a falar de uma experiência real. Portanto, por isso é que eu insisto que temos que retirar todas as nossas limitações para sermos nós próprios, para sermos livres. Portanto, eu para a próxima vou-lhe contar outro capítulo da minha vida que foi bom, mas deixou de ser de repente, e para que percebam como é que essas limitações podem conduzir a nossa vida. E obrigada por estarem aqui. E voltarei brevemente com um assunto de vosso interesse.